Aqui é o local onde está o acervo do nosso querido e estimado Dr. Hernani Guimarães Andrade, na zona sul de São Paulo. Na residência da Suzuko, que foi a sua grande companheira desde a década de 60, mais precisamente, no ano de 1966. A Suzuko não foi apenas uma secretária do Dr. Hernani. Ela participou junto com ele nos estudos, nas pesquisas e na busca por aquele conhecimento espírita, dentro dessa necessidade de mostrar não apenas um espiritismo religioso e igrejeiro, mas um espiritismo com toda aquela sua abrangência, como nos sugere o grande mestre Allan Kardec, com quem Dr. Hernani sempre teve uma grande afinidade. Neste momento, como não sei como é que nós chamamos aqui, o local onde está o grande acervo do maior cientista espírita de todos os tempos, nós recebemos a visita do médium Zé Araújo de Blumenau, que dá a honra da visita a esta casa, para a satisfação de todos nós, da Suzuko, da Maria das Graças, e é o motivo pelo qual estamos produzindo este vídeo. E você, Suzuko, como foi para você receber a visita de Zé Araújo aqui, o homem que está trazendo novamente o Dr. Hernani querido para nós? Alamar, realmente foi assim uma honra receber o Zé Araújo, desculpe chamá-lo assim, mas já me senti muito amigo, né? E foi realmente uma grande honra e jamais esperei que criasse essa oportunidade para nós. Foi muito emocionante, inclusive ele está dizendo que o Dr. Hernani em espírito está presente aqui e nós estamos felicíssimos no dia de hoje com essa visita do Zé Araújo, do Antônio Oliveira, sua visita. E seu amigo Gilson, que está filmando, o Gilson, né? Que bom. É um grande prazer. Suzuko, nós já falamos para os nossos amigos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, a respeito das suas manifestações acerca das mensagens do Dr. Hernani, porque você também não conhecia o Zé Araújo, você não conhecia de nada, e nem eu esperava que o Dr. Hernani viria tão rapidamente assim. E eu te peço que registre para o público o porquê que você chegou à conclusão de que era realmente o Dr. Hernani. Alamar, eu posso testemunhar essa psicografia recebida pelo médium Araújo, porque nessa psicografia apareceram relatos que eram apenas do nosso conhecimento particular. Nessa mensagem citou, inclusive, de onde meus pais vieram, de Miequém, no Japão. Citou o nome de uma amiga, uma grande amiga, chamada Eponina Amélie Pereira da Silva, que foi quem me apresentou ao Dr. Hernani, no dia 4 de março de 1966, lá numa autarquia do governo, onde eu iria começar a trabalhar. Então a Eponina me levou até a sala do Dr. Hernani, né? Ele era chefe de seção naquela época, e falou: Dr. Hernani, eu trouxe aqui para o senhor um presente. E pela bondade dela me citando isso, né? E aí depois eu verifiquei que o presente foi para mim e não para ele, porque conhecer uma figura igual ao Dr. Hernani, com quem eu convivi quase 30 anos, é um presente, né? E fora isso, detalhes incríveis que apareceram nessa psicografia, como a mensagem dada pelo indiano Hemendranath Banerjee, que foi o grande pesquisador de reencarnação, que criou o termo memória extracerebral. Então, através do Dr. Hernani e do Banerjee, ele deu um recado para o Dr. Ney Prieto Pérez, porque o Ney foi quem trouxe o Banerjee para o Brasil. E citou passagens assim, por exemplo, de uma foto que eles tiraram num jipe, né? Coisa que nós desconhecíamos totalmente. E depois o Ney confirmou, inclusive a filha dele, a Juliane, que na psicografia apareceu Juliana, mas talvez por erro, talvez, de interpretação, né, da palavra. Mas a Juliane também confirmou toda aquela psicografia recebida pelo Ney.
E posteriormente, inclusive, veio outras, no dia 26 de maio de 2013. Aliás, na anterior também, ele citou também o caso de um senhor, tenente-coronel, José Lucas. Pois é. E citou coisas que somente o Lucas sabia, porque ele havia apenas pensado. Por exemplo, a gravação que ele tentou fazer lá em Portugal e que não deu certo. E nessa mensagem o doutor Hernani fala mesmo que ele esteve lá, mas que o aparelho não funcionou. E citou outras passagens muito interessantes também, referente ao Divaldinho Matos. Ele disse de um episódio que aconteceu lá em Bauru, quando o Divaldinho estava fazendo uma visita lá no IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. E ele colocou a música que ele gostava muito, que era a Marselhesa, a marcha. E quando tocou essa marcha, o gravador, o Divaldinho imediatamente levantou-se. Aí o doutor Hernani brincou com ele. Só quem teve encarnação na França é que se levanta a ouvir essa música. E citou também um episódio com esse José Lucas lá de Portugal, a respeito, quando eles estavam conversando ao telefone, porque eles não se conheceram pessoalmente, só por e-mails e via telefônica, né? O José Lucas disse: doutor Hernani, o senhor precisa vir a Portugal. Aí ele falou assim: não, agora já não vou mais para aeroporto, eu vou só para aeromorto. Essa brincadeira ele repetiu agora na psicografia. E sempre falou comigo também sobre então, você vê que coisa interessante, né? E existem outros episódios aí que alongaria muito, mas acho que essas evidências são indiscutíveis. Não há dúvida. É o nome completo do Lucas? Ele citou, sim. Né? Nós tratávamos por José Lucas, ou Lucas, né? Verdade. E, no entanto, na hora H, ele disse José Carlos Miranda Lucas. Olha que coisa, né? Na última psicografia do dia 26 de maio, ele lembrou também da Graça. O que você diz, Graça, sobre isso? Tá. Eu sempre participei do IBPP com o Dr. Hernani e a Suzuko. E nos últimos anos, como ele se preparava para o retorno, e muito naturalmente, então o Dr. Hernani, ele se dedicou a escrever o máximo possível, publicar, para poder deixar muitas das suas pesquisas e dos seus estudos, né, para o público. E ele sempre dizia para nós, deixando por escrito, então todo mundo vai ter acesso a qualquer tempo. Se não escrever, o homem morre e aquilo vai com ele. Então, eu estive com eles durante muitos anos. Eu vinha aos domingos, à tarde, e então o Dr. Hernani escrevia para a Folha Espírita e escrevia os artigos, os capítulos dos livros. E a minha parte era ajudar na revisão, né? Então, ficamos muito amigos, e ele, a Suzuko. E aí eu tenho uma longa história assim, sobre o quanto eles foram importantes e são para mim até hoje. No entanto, desde que o Dr. Hernani desencarnou, eu tenho acompanhado mensagens que ele tem enviado para Suzuko, primeiramente através do médium o José Carlos Bacelli, lá de Uberaba. Na primeira vez... Carlos Antônio Carlos, o que eu falei? Você falou Zé Carlos. Desculpa, troquei. Bem, então, a primeira vez que ele mandou essa mensagem, eu tinha ido com a Suzuko lá para Uberaba. E a partir daí vieram outras e outras. E agora, por último, a primeira mensagem dele através do médium Zé Araújo. Eu, comigo mesma, em alguns momentos, me surpreendi pensando: nossa, será que o Dr. Hernani me esqueceu? Porque ele tem mandado mensagem, tem falado com a Suzuko, não falou uma palavra para mim. Né? Então eu pensava, mas eu não me permitia comentar com ninguém, e muito menos com a Suzuko. Até mesmo cheguei a pensar, se ele me mandar
algum recado de repente, então isso com certeza eu não vou estar influenciando e adiantando nada. Bem, no dia 26 de maio eu estava acompanhando a sessão que estava acontecendo lá na CEIU e aquele dia era o dia do meu aniversário. Então, exatamente naquele momento, o Dr. Hernani mandando o recado numa carta para várias pessoas, ele acaba dizendo também assim: eu não me esqueci de ninguém, Graça, eu não me esqueci de você. Aí eu quase caí da cadeira. Na mesma hora eu passei um e-mail lá e expliquei que eu havia pensado isso, que eu era amiga do Dr. Hernani e que ele estava ali mandando um recado para mim. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito da autenticidade dessa comunicação, que era mesmo o Dr. Hernani, até porque ele sempre trabalhou para ajudar as outras pessoas, ele fez o trabalho científico para ajudar as pessoas a despertarem para a vida espiritual, porque ele já era um desperto que já veio assim, veio pronto para trabalhar, ensinar e mostrar que a vida continua e que a gente reencarna. Então ele não precisava nada disso para ele. No entanto, ele vem agora de volta, dando o testemunho pessoal de tudo aquilo que ele estudava, que ele pesquisava, e ele vem trazer o que ele chamava de evidências, porque ninguém prova nada para o outro quando o outro não quer ver. Agora, se as evidências chegam e a pessoa aceita como prova, então ela se autoconvence de que é verdade. Então, da minha parte, eu não tenho a menor dúvida e estou feliz hoje com essa reunião, porque ele também está participando aqui conosco. Pois é, gente, mas a visita ilustre aqui, hoje, é do José Fernando Araújo. Ele já tomou o cafezinho da Suzuco, já comeu esse bolo gostoso que está aqui em cima da mesa. E eu pergunto ao meu querido amigo Zé, quando Hernani chegou para você, para as primeiras mensagens, ele te deu algum aviso antes? Olha, vou começar a trabalhar através da sua mediunidade. Ou ele te pegou de surpresa? Porque eu sei que a sua mediunidade é totalmente inconsciente, você não sabe de nada. Como é que foi? Teve algum recadinho antes no ouvido? Porque eu sei que os espíritos falam no seu ouvido. Ou ele chegou assim e pegou mesmo? Como é que foi? Olha, boa tarde, né, Alamar? Primeiramente é uma honra muito grande, a honra é nossa. E de ilustre nós não temos nada, né? E quero dizer o seguinte, me pegou de surpresa. E eu contava aqui para a Suzuco um pouco antes, que essa semana nós tivemos um desdobramento, né? E encontramos com o Dr. Hernani. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu fiz: Dr. Hernani, por que eu não conheci o senhor antes? Eu estou um pouco envergonhado, eu disse para ele. E até me emociona, porque eu disse para ele, queria ter conhecido o senhor, lido as suas obras, ter participado, porque de tudo isso, né? E ele disse: não, de maneira nenhuma. Se você conhecesse as minhas obras, conhecesse tudo, não teria essa autenticidade toda que está acontecendo. Foi necessário que você não tivesse conhecimento nenhuma das nossas obras para poder realmente você fazer esse trabalho. E aí realmente foi totalmente surpresa todo esse trabalho que aconteceu, principalmente com o Dr. Hernani, Dr. Ian Stevenson, o próprio Dr. Banerjee, né? Não tínhamos conhecimento do Dr. Banerjee também. O único que nós tínhamos conhecimento, que a nossa casa já passava alguns anos atrás, eram alguns vídeos do Ian Stevenson sobre as reencarnações das crianças. Um trabalho que a gente fazia nos cursos de reencarnação. Mas só esse autor, o resto nós não conhecíamos ninguém. Nem o Dr. Zerbini, que é de São Paulo, nunca ouvimos. Mesmo que ele fez o transplante, a gente nunca se ateve a saber que ele era o médico do coração. E a psicografia dele é muito enigmática, porque fala do corpo físico aqui, fala do corpo astral e fala do coração com terminologias que nós não conhecemos da medicina, que fala sobre as origens, né, do coração. E sobre a Suzuco, você tinha ouvido falar que a Suzuco existia? Você já tinha ouvido falar? Não? Bom, eu acho que se você não ouviu falar nem no doutor... Não ouviu não conhecia detalhes nem do doutor Hernani, o que você sabia da Suzuco e da Graça? Não conhecia. Hoje foi uma honra muito grande conhecer a Suzuco, as irmãs da Suzuco, o irmão da Suzuco e a doutora Maria da Graça, como o doutor Hernani se
se dirigiu assim quando ela chegou para mim, né? E hoje assim foi fantástico, porque hoje tinha uma coisa que nós temos um compromisso profissional hoje aqui em São Paulo, mas algo nos direcionava para cá de uma maneira assim muito boa, e a gente veio num fluxo tão bom, o Roberto Oliveira e a minha pessoa, que a gente chegou aqui tudo rápido, foi tudo assim muito rápido, tudo muito, uma paz muito grande, né? Então assim, nós não conhecíamos nem o Dr. Hernani e nem as suas obras, apenas o nome do Dr. Hernani a gente tinha ouvido falar, mas não tínhamos nem noção dessa grandeza toda que foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Para mim é motivo de muito júbilo, né? Assim, muita honra estar aqui mesmo, ao lado da doutora Suzuki e da doutora Maria da Graça, né, que é psicóloga, é uma pessoa que trabalhou com o doutor Hernani e que ele tem um carinho muito grande. Eu acredito que hoje isso aqui é um banquete espiritual, estar aqui com você, Alamar, né, estar aqui com todos vocês, eu acho que é fantástico. Ô Zé, além da mediunidade, aquela que você se disponibiliza para os espíritos, para trazer as suas mensagens através da psicografia, eu que tenho convivido bem contigo, estive lá em Blumenau mais de uma semana ao seu lado, tenho visto que os espíritos falam ao seu ouvido, mesmo você no estado consciente. E, inclusive, nós estamos aqui todos testemunha dos recadinhos que o doutor Hernani está toda hora aqui no teu ouvido. Diga para Suzuki isso, diga para Graça isso. Como é que ocorre esse processo? Então, essa semana os espíritos disseram para mim assim, você tem que ler o capítulo 19 do Livro dos Médiuns. Eu digo, opa, capítulo 19 do Livro dos Médiuns, o que isso tem a ver? E a gente foi ler, né, isso aí, no ouvido, isso. Isso se chama clarividência e clareaudiência. Eu tenho isso desde criança e era chamado de louco por isso. Por exemplo, eu tenho isso de ouvir e tenho de sentir. Eu abracei você lá em Blumenau e eu disse, olha, eu liguei para você e disse assim, eu não queria te preocupar, mas você está com um incômodo aí na costela e você não tinha me falado nada. É verdade, foi sim. Não é verdade? E então essa clareaudiência, ela é espontânea, eu não sei, eles chegam e falam para mim, e isso eu tenho consciência e estou no momento consciente quando isso acontece. O pessoal da casa lá já está mais acostumado a isso acontecer, e hoje, durante a Suzuki, hoje estava mostrando algumas coisas aqui, e ela mostrava para o Roberto Oliveira para mim, mostrando um pouco do acervo de um lugar que tinha dado um poltergeist, né? E ela falava em combustão, né? Espontânea paranormal. Combustão espontânea paranormal. E ela insistindo nisso, falando, o doutor Hernando chegou no meu ouvido e fez, fala para ela que parapirogenia. 2 vezes ele mandou dizer para ela. Ela disse, meu Deus, é isso mesmo que ele colocou esse nome. É o termo que ele inventou. Parapirogenia. Então ele soprou isso, entre outras coisas que foram sopradas hoje aqui. Os pais da Suzuki, das irmãs dela, e do irmão que estava aqui, o Jorge, na hora que nós fomos tirar uma foto, eles falaram assim, fala para ela da flor lá, azul, a flor diferente que tem. Falou o nome japonês, mas eu não entendi o nome japonês. Pois é, com respeito a esse negócio dessa pirogenia, como é pirogenia? Como é que é o negócio? É parapirogenia, é o termo que ele inventou para designar a combustão espontânea paranormal que ocorre nos poltergeists. É termo dele. Ele estava, então, explicando e mostrando a fotografia, né, do documentário sobre poltergeist, e eu dizia sempre para o Zé Araújo, é combustão espontânea paranormal. Aí ele soprou no ouvido do médium, dizendo, não, é parapirogenia. É o termo que a Hernani inventou. Ele estudou muito poltergeist, tanto que escreveu um livro sobre isso. Exatamente. E o que você diz sobre isso, sobre esse estudo? Que conclusões vocês chegaram? Eu digo vocês porque você participou ativamente do trabalho com ele. Bom, chegamos à conclusão que o fenômeno é autêntico. E eu tenho várias pastas, se eu não me engano, deve ser uns 27. 27 pastas? Casos pesquisados, gravados, com depoimento de pessoas que ocorreu na família, esse problema de pegar fogo nos móveis, quebrar telhado, vidraça, sabe? E a gente, então, nesses casos, pegava toda a história da família, por que isso está ocorrendo. E, geralmente, nós chegamos à conclusão que, no fundo disso tudo, da ocorrência do poltergeist, baseado na história das famílias que nos relataram, o doutor Hernani chegou à conclusão de que existe, no fundo, um trabalho de magia negra. É mesmo? E nós apresentamos esse trabalho num congresso que houve lá em Mônaco.
baseado nessas pesquisas. Nós temos uma tese escrita pelo Hernani e também pelo Guy Lyon Playfair, que ele compareceu lá em Mônaco. Ele citou o Guy Playfair na última psicografia. Exatamente. Né? E o Guy publicou livros também sobre isso. Em inglês, né? É, em inglês. E o livro do Guy foi traduzido em várias línguas, até no grego, contando todos esses fenômenos ocorridos aqui, porque ele conviveu 3 anos aqui com o Dr. Hernani. Então, a conclusão das pesquisas a que nós chegamos, né, até onde pôde, é que através das histórias, onde principalmente ocorriam fenômenos de parapirogenia, existia um fundo de magia negra. Puxa vida. E está tudo gravado, os depoimentos das pessoas dessas famílias. Sim. E no livro que ele escreveu especificamente para cuidar do assunto poltergeist, ele fala sobre tudo isso? Fala. Inclusive, ele não pôde publicar tudo, né? Sim. Mas tem um único livro publicado pela Pensamento, que por sinal eu estou preparando para reeditar. Ele cita 2 casos muito importantes, o poltergeist de Suzano e de Guarulhos. O poltergeist de Guarulhos, sabe o que acontecia? Foi na casa de um senhor que era da igreja pentecostal. O poltergeist chegava e esse senhor disse que via unhas de cerca de 15 centímetros que rasgava os móveis da casa. Nós temos as fotografias das casas, dos móveis da casa dele. E está tudo documentado através de gravação, fotos, depoimentos. Que beleza, né? Então, esses são um dos casos que ele publicou. O de Suzano e esse de Guarulhos. E ele dá as conclusões dele, né, sobre os casos de poltergeist, nesse livro aí, no final. O interessante nisso tudo é que agora o Dr. Hernani, além dessas cartas que ele manda para os amigos íntimos dele, falando da Suzuko, falando da Graça, falando do Ney Prieto, falando do Zé Lucas e até de mim mesmo, que ele falou, ele está antes trazendo novos ensinamentos científicos. Vocês que estão assistindo às sessões da CEIU têm observado que no primeiro momento, a primeira vez que ele se comunicou foi em abril, na sessão do dia 27 de abril. Aí iniciou o ensinamento, deu uma paradinha, mandou as cartas, e no dia 6 de maio ele começou, e continuando, e começou trazendo um assunto novo. 26 de maio, né? Pois é, um assunto novo. Zé, como é que esse negócio, você tem conhecimento desse assunto ou também é novidade para você? Como é que é isso? Olha, eu até falava hoje aqui para a Suzuki que eu sou uma das primeiras pessoas que estou ansioso, né, para ver o que é que ele vai escrever de continuação. É um assunto totalmente novo, nós não temos domínio, é uma linguagem totalmente diferente do nosso trabalho, do que a gente vive, e o mais especial de tudo é que ele fala desse plasma eletromagnético, e é fantástico porque é algo que tem a ver, que só quem, na primeira psicografia, que ele traz algo e depois ele sempre passa um traço, o pessoal que notou isso da casa, ele faz um traço lá para separar, e diz que é uma continuidade. Ele fala de um Steralator, é um equipamento que pede para o pessoal pesquisar. Hoje eu estava aqui na casa da Suzuki, aqui, de repente ela estava mostrando algo para o Roberto Oliveira, e o doutor Hernani me interrompeu dizendo assim, fala para ela que eu fui lá no hospital visitar o Luiz, o Noronha Luiz. E foi exatamente assim que aconteceu. E ela estava mostrando uma coisa de umas fotos que eu nem sabia. As fotos, depois ela disse, essas fotos realmente foi o Noronha Luiz que ajudava o Dr. Hernani. Só que eu não estava vendo, estava totalmente na mão do Roberto Oliveira e ela ali. Eu estava vendo só de longe, né? Mas não sabia, não conheço ninguém, né? E ele falando que tinha ido lá no hospital visitar o Noronha, né? Então, assim, esses fatos eu não tenho como saber. Eu não tenho como saber se o Noronha está no hospital, quem é o Noronha, se ele faz parte daquela foto, daquele álbum. Eu teria que ter visto esse álbum, saber exatamente a foto que ela parou. Isso não tem como. Então, assim também como eu não tenho como saber o que vai acontecer no final do mês. E eu já disse para você lá em Blumenau e repito, às vezes eu fico preocupado de me sentar ali e nada acontecer. Porque como é tudo espontâneo, eu não posso garantir a ninguém que vai acontecer alguma coisa.
não é verdade? Gente, esse é um detalhe importante, porque o médium ele não promete nada para ninguém, que o doutor Hernani vai vir mês que vem, que o doutor Banerjee, que o doutor Caiba Schutel, e nem se as pessoas desencarnadas comuns virão trazer as mensagens para os participantes lá da CEIU e também para aqueles que estão assistindo pela internet. Já são 7 meses, se eu não me engano, 6 meses de trabalho que vem sendo realizado, e em todos eles tem acontecido assiduamente. Agora a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O que nós sabemos, pelo que nós estamos presenciando e conhecendo o estilo do Dr. Hernani e o quanto este homem sofreu, conforme disse o próprio Saulo Gomes quando esteve na CEIU agora em final de maio, o quanto esse homem sofreu de retaliação, de boicotes, inclusive para que ele não transmitisse os ensinamentos dele, porque nem todos estavam preparados para acompanhar uma cabeça daquele nível. Agora ele vem com essa vontade e eu acredito que ele deverá vir todos os meses para dar continuidade a esse trabalho. Inclusive vai ser realizado em setembro, dias 13, 14 e 15, o grande Foreblue, que é o primeiro fórum espírita de Blumenau, que o objetivo é, inclusive, trazer para as pessoas a possibilidade delas poderem assistir de perto aquilo que estão morrendo de vontade de assistir agora, mas não podem porque o espaço da CEIU é muito pequeno e por questão até de segurança, o próprio Bombeiros não permite, a Prefeitura não permite, colocar numa casa que cabe apenas 230 pessoas, colocar 1.000 e tantas pessoas. E o Foreblue vai ser assim, mas o Zé que pode explicar melhor. Como é que vai ser o Foreblue? Olha, o Foreblue é uma ideia inicial do Alamar Regis de Carvalho, né? Em 2011 ele teve em Blumenau, já estava, né, alarmando a gente com aquela vontade, só que a gente disse, olha, não vamos fazer agora que a gente não tem condições de fazer, né? Em 2011. Quando foi em 2012, o Alamar já começou a transmitir, em novembro de 2012 começou a transmitir ao vivo lá pelo canal 500, né? As nossas psicografias públicas, e aí já foi quando ele veio em Blumenau, de novo em 2013, ele animou a gente de novo e disse, não, vamos fazer o Foreblue, e a gente acatou a ideia é para realmente ajudar o movimento espírita a se encontrar cada vez mais, e o Foreblue vai ser, inusitadamente, a espiritualidade diz que eu vou ficar na mesa à disposição dos espíritos, isso também não garante que eu vou psicografar, mas se for permitido, a vibração estiver boa, que a gente nunca teve essa... Até agora eu não psicografei fora da CEIU, a não ser no CEAM em São João Batista, né? E não posso garantir, mas vamos estar ali na mesa com lápis, com papel, né? E vamos estar lá com grandes nomes, o cientista Ney Prieto Pérez, que fez parte do IBPP aqui de São Paulo, um grande amigo também, companheiro do Dr. Hernani Guimarães Andrade, e vamos ter também o Clóvis Nunes, que é um grande estudioso da transcomunicação, vamos ter o Alamar Regis de Carvalho, vamos ter o Dr. Júlio Goelza, vamos ter o Luiz Gonzaga Pinheiro e o Saulo Gomes, né, que viveu mais de 40 anos, quase 40 anos com Chico Xavier, e o Roberto Carrilho, que é o autor do livro Notícias do Lado de Lá. E vai ser, acredito, um grandioso evento, porque é um evento que vai mexer com a atmosfera de Blumenau. E Blumenau hoje está fazendo todo esse trabalho, então acredito que vai ser muito, muito bom para os espíritos e para nós que vamos estar lá. É interessante registrar isso, porque quando a gente sugeriu a ideia e foi decidida pela diretoria da CEIU que o evento ia ser realizado, a gente começou a pensar nos palestrantes que seriam convidados e eu falei, o Zé, mas você também vai falar, porque o Zé é um grande palestrante, é um palestrante maravilhoso, didático, carinhoso e enfim, bem-humorado, que as plateias gostam muito dele. Então ficou certo, então vê aí qual horário que a gente coloca, ficou o negócio da programação e a gente achou, nós que achamos para mim, olha Zé, já que vai ser numa sexta, sábado e domingo, então seria bom você se colocar à disposição da espiritualidade no domingo, que é o último dia, na tarde de domingo, como você já vem fazendo. Ele falou, tá bom, não tem problema nenhum não.
Só que quando ele voltou para casa dele, depois ele me telefonou e me disse: olha, mas explicar isso para mim, como se fosse assim, pode tirar o cavalinho da chuva que você não vai psicografar só no domingo, não. Você vai ficar à nossa disposição durante todo o evento. Foi mais ou menos assim o negócio? O Alamar é um repórter, né? Tem que ter cuidado. Mas sim, eu liguei pro Alamar dizendo o seguinte: Alamar, eu vou ficar à disposição na mesa, até porque aconteceu lá estávamos no sábado fazendo o evangelho de preparação para o domingo, era 25 de maio, né, do ano de 2013. Quando convidamos para o evangelho lá, se propuseram a vir até o CEIU, até para acompanhar como é o nosso evangelho que é feito no sábado, a designação dos trabalhadores, como é que vão se portar, ajudar. E o Alamar e o Saulo Gomes, junto com sua esposa, a dona Edna, todos os três estávamos lá na CEIU, na Comunidade Espírita Irmã Lúcia. Quando, para nossa surpresa, aconteceu, né, de o grande repórter, né, televisivo, jornalista Flávio Cavalcante, né, soprar, como tem feito aqui o doutor Hernani hoje aqui, nos nossos ouvidos, algumas coisas, dizeres que só ele e o Saulo Gomes poderiam saber, para comprovar a presença dele ali, né? E eu só me lembro de uma frase que ele ficou marcada na minha cabeça: eu não sou mais quadrado. Não é? E nem quebro mais os discos ali. Disse o nome de alguns cantores, alguns autores lá. Então, nós vamos estar à disposição, caso venha alguma psicografia, tanto para quem estiver presente ou para quem estiver na mesa, e que for necessário esse grande estudo científico, que o grande cientista, Dr. Hernani Guimarães Andrade, e ele disse para não chamar ele assim, mas ele é um grande cientista, e no mundo espiritual continua sendo um grande cientista. Doutora Graça teve uma vida enorme ao lado do Dr. Hernani. Como foi que começou, Graça, essa relação? Qual foi a base de tudo? Ok. Eu também não conhecia o Dr. Hernani, nem a obra, o trabalho dele, e também não conhecia a Suzuko. No entanto, eu tive uma experiência muito pessoal, onde eu tive flashes de uma morte minha de vida passada. E eu fiquei muito impressionada quando isso aconteceu e precisei falar para as pessoas, e acabei falando para a dona Zíbia Gaspareto, porque eu frequentava e trabalhava lá no centro chamado Os Caminheiros, né? Só que a dona Zíbia contou isso para o Dr. Hernani. E um dia eu estava lá quando chegaram o Dr. Hernani e a Suzuko, e depois de uma aula que nós estávamos tendo, eles vieram conversar comigo, se apresentaram e falaram sobre o trabalho deles e que tinham interesse em saber mais daquilo que tinha acontecido comigo. Então, eu fui até o instituto, ele começou a registrar o depoimento, fotografar, trazer profissional como o Dr. Rothberg. Como que é o nome dele primeiro? Abraão Rothberg, Dermatologista famoso. Que é um dermatologista que na época examinou as marcas de nascença. E a partir deste contato, pelo interesse deles, pelo que estava acontecendo comigo, eu, no IBPP, comecei a observar esse acervo deles, comecei eu perguntar o que mais que eles faziam, e ele me falou que trabalhava pesquisando tudo e quanto é caso de fenômeno paranormal. E eu acabei pedindo se eu podia, de alguma forma, ficar com eles. Aqui para não esquecer de falar dos errinhos que você encontrava das coisas lá. Tá, vou falar. Diz que tem um A ali, uma história de um A ali, que esse A... Peraí, como é que é o negócio? Né? Como é que Ele está dizendo aqui que tem uma história de um A lá, de um A, de uma coisa lá, que ela encontrava as coisinhas e fazia, e encontrava mais, cada vez que fazia, encontrava mais. É mesmo? Como é que foi essa história, Graça? É que eu fazia, depois eu comecei a fazer a revisão dos livros, dos capítulos e dos artigos. A Suzuko datilografava na época, e na máquina daquela Hamilton, depois daquela de esfera, e eu lia e ia anotando, né? E a gente anotava, marcava onde aparecia erro, a Suzuko datilografava tudo de novo, e a gente ia nesse trabalho assim, todo mecânico, né, todo manual. De maneira que
de repente, chegava aquela última revisão, e aí nós falávamos, o doutor Hernani dizia assim, agora vamos passar o pente fino, a última revisão. Passava o pente fino, está perfeito, ia para a gráfica. Voltava, ele dizia, agora vamos lamber a cria. E a gente folheava, né, rindo, brincando e lambendo a cria. Passava um tempo, ele abria assim, um erro lá que passou. Então, nessa hora, ele falava quack, né? Quando o doutor Hernani falava quack, a gente já sabia, poxa vida, mas ele... Olha, o doutor Hernani foi a tolerância, a paciência em pessoa. A gente fazia de tudo para não sair nada errado, mas saía. Houve até casos de... as anotações que foram feitas embaixo, assim, acabou indo isto para a editora e depois saiu lá. Ele está falando aqui que vai falar de uns quarks aí. Ele vai falar de uns quarks aí nos próximos que ele vai trazer de estudo, mas os quarks que ele vai falar são partículas, não é esse quark? Isso, exatamente. Os quarks da física, né? Da física, né? Então, que legal, ele já está adiantando o que vem por aí, né? O que vem por aí. Então, assim, era tudo sempre um trabalho diário do Dr. Hernani com a Suzuko. Eu só ia aos domingos, que era o dia que eu podia. Então, era um pouquinho assim, aquele trabalho de formiguinha, mas saíram muitos livros, muitas obras muito boas dele, né? E o trabalho com o Dr. Hernani era uma delícia, porque a gente trabalhava, tomava café com bombons que a Suzuko servia, ele contava piada, e então era muito gostoso, né? Então, essas memórias a gente carrega para a vida inteira. Ô, Graça, uma curiosidade, e quando nós recebemos a psicografia, o pessoal da nossa casa ficou assim, a gente riu, mas ao mesmo tempo a gente ficou curioso. Ele fala, procurar pestana em olho de minhoca, o que é isso? Ah, então, e essa história é Suzuko que é boa para contar. Vou passar. Suzuko? O que é pestana em olho de minhoca, Suzuko? Alamar, isso é uma forma muito engraçada de Dr. Hernani dizer, né? Que as pessoas muitas vezes tentam procurar alguma coisa em local que não existe. Mas foi uma forma engraçada de ele dizer que é procurar algo onde não existe. É verdade. Pele em ovo também, alguns falam em pele em ovo, né? Não, como é que é? Chifre em cabeça de jumento. Chifre em cabeça de jumento, é mesmo, né? É uma comparação, né, que ele Entendi. fez. Ô, Suzuki, você está com um álbum aqui muito grande. Eu lembro que o Dr. Hernani me mostrou vários álbuns com várias fotografias que eu estive lá, não é? Então, esse caso é um caso de reencarnação com marcas de nascença. Relativa a Maria das Graças, que acabou de dar o depoimento, né? Então, esse caso, a Graça, depois de nascida, fazia uns 14, 15 dias, começou a aparecer essas feridas, assim, sabe? Na mão, nas juntas, no pescoço, no joelho, no pé, né? E aqui são as fotos que o Dr. Hernani tirou, aqui, para registrar as marcas de nascença da Graça. Olha, aqui, por exemplo, é atrás, na parte de trás do braço, né? Olha aqui. Sim. E essas marcas foram aparecendo e ficaram durante quanto tempo, hein, Graça? Foram 3 meses. 3 meses, né? Que a mãe dela não podia nem colocar as roupas nela, porque ficava, sabe, aquilo em pele viva, carne viva. E você vê que aqui ela já é adulta, não sei nem quantos anos ela tinha na época, né? Quer explicar aqui uma coisa? Pode falar. Espera aí. Vamos ouvir a explicação. Pode movimentar a câmera aí, naturalmente. Não tem nada produzido, nós estamos fazendo. Ele quer explicar, fala lá, Zé. Ele quer explicar o seguinte, que na outra vida ela tinha perto de 13, ia fazer 14 anos de idade, tá? E na mesma faixa de adolescência que ela veio, num corpo diferente, mas essas marcas iam aparecer exatamente nessa estrutura, dessa idade que ela passava. Isso ali era se chama, na Terra não tem um nome para isso ainda adequado, mas as pessoas podem, o Dr. Hernani gostava de chamar um déjà vu, déjà vu, né? Que ele está dizendo, mas ele disse que isso aí são marcas
Existem as marcas que você nasce com ela, existem as marcas que aparecem no momento que aconteceu. Por exemplo, ele está explicando se uma pessoa se suicidou aos 24 anos, 20 dias e tantas horas, quando chegar aquela passagem mais ou menos do momento cerebral e do corpo, que isso pode haver um atraso, ele está dizendo. Esse atraso pode ser até de 1 ano, 2 anos ou de meses. Vai depender dos hormônios que estão. Ele está falando aqui uma palavra que em muitos casos, isso aí já aparece no... Ele está falando aqui, zigoto. Já no zigoto pode aparecer já alguma coisa projetada, que é a programação. Mas no caso dela foi um caso realmente que tinha que acontecer para mudar a própria vida da própria Graça. Porque graças a esse caso todo foi que a Graça veio fazer parte disso tudo, ele está dizendo aqui. Não é? Então ele diz que isso tudo aqui é um presente para o IBPP hoje. E algumas crianças dão com muita precisão detalhes sobre a vida anterior. Por exemplo, algumas vêm até com marcas de nascença. Isso que é uma coisa interessante. Portanto, não é uma pesquisa meio à custa de... Não, a criança falou e disse uma bobagem qualquer. Não, tem pessoas que nascem com marcas de nascença devido a ferimentos, causa-mortes e na vida passada. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos um caso de uma moça que, quando ela nasceu, ela trazia nas juntas do corpo, todas as juntas do corpo, trazia marcas de cortes, sangravam, chegavam a sangrar. Quando ela nasceu com essas marcas. Talvez eu possa dar aqui um close-up, né? Pode dar, sim. Dá para vocês verem as marcas de nascença? Eu vou mostrar a fotografia da moça para ver que é uma moça muito bonita. Essa daqui. Aqui. Vejam bem, dá para pegar um close-up? Ah, isso, olha, pegou bem ela. Ok, ficou bom. Quem é ela, doutora? É uma psicóloga de São Paulo. Eu não estou autorizado a dizer o nome, é Maria. É uma grande psicóloga, por sinal que ela faz terapia de vidas passadas. Mas vamos ver as marcas de nascença. Vamos ver as marcas de nascença. Aqui. Eu marquei aqui para você ver. Reparem bem, em todas as juntas do corpo, e aqui está mostrando a gente pesquisando as marcas de nascença. Vamos fazer assim que são... dá para vocês pegarem aí? Olha aí, marca de nascença. Qual é que é essa daqui? Essa? Está pegando qual? Não, essa de cá, né? Essa daqui, né? Olha, esse aqui é uma parte do braço aqui, assim. Do braço aqui. Essa daqui. Também, tirada do outro braço. Aqui representa ela sendo verificada, tirando fotografias. Aqui mais uma marca, essa daqui. No braço também, mas não é só no braço não. Vamos passar mais uma página. Olha aqui. Aqui está aparecendo só no braço, mas é porque foi... Vamos ver aqui. Bom, a realidade é que isso tudo contém nos seus livros, né, doutor Hernani? Não essas fotografias, mas tem a explicação. Bom, agora vamos ao caso. Quando essa moça, quando era pequena, ela não relatou nada. É um caso em que a criança não relatou, porque não perguntaram a ela. Ela deve ter se referido a isso, mas ela tinha sonhos, desde garota, desde pequena. Era um sonho recorrente. É muito característico em reencarnação o sonho recorrente. Muito característico. É um sonho que se repete. Ela sonhava repetidamente, não todas as noites, mas de vez em quando ela sonhava, que encontrava-se numa rede ferroviária, nessas tramas ferroviárias, onde fazem as manobras, onde os vagões ficam e vem ali aquelas composições para ligar vagões e etc. Ela estava atravessando essa trama
quando avistou a aproximação de uma composição ferroviária a alta velocidade. Ela tentou safar-se daquela composição, mas avistou uma outra que vinha em sentido contrário. Ela se atrapalhou e foi colhida por essa composição do trem. Ela teve um choque muito violento, no sonho ela tinha um choque muito violento e acordava apavorada. Ela deve ter sido colhida por um trem numa malha e foi estraçalhada. Todos os órgãos dela, todos os membros dela têm sinais de ruptura. As pernas, então, têm marcas violentas. É como se ela tivesse sido arrebentada. Quando uma composição apanha um ser qualquer, uma composição ferroviária, o estrago é muito grande. Eu avistei, por exemplo, em Volta Redonda, esse fato. Uma composição ferroviária apanhou um cavalo. O choque foi tão violento que o animal virou a bolota. As pernas e todo do cavalo foram todas atiradas para fora. Uma coisa violenta, né? E ela então apareceu toda arrebentada, como se estivesse estraçalhada. Então ela tinha esses sonhos e não sabia explicar por quê. Lembrava oniricamente, quer dizer, uma lembrança reencarnatória. Então ela morreu, supunha-se porque ela, depois de um certo tempo, acho que você tinha uns 3 ou 4 anos, começou a ter sonhos recorrentes, que a gente fala. São sonhos que se repetem. E ela se via numa malha de trem sendo atingida pelos... como é que chama aquela parte da máquina, né? Os vagões? Não, da máquina mesmo, do trem. Da locomotiva? Da locomotiva. Tá. E ela então supunha, né? Que ela tenha sido morta assim, numa malha de trem. Ele falou disso no meu programa, nesse DVD que tem aí, consta isso, ele falando sobre isso. Então, e aqui estão os registros das marcas dela. Até hoje ela tem isso. Aqui ele pesquisando, né? Eu não nasci com as marcas. Porque até eu perguntava isso para o Dr. Hernani. Mas marca de nascença não é quando a gente nasce já com aquilo? E no meu caso, eu tinha nascido, minha mãe conta que eu tinha 20 dias, e quando eu comecei a ficar muito vermelha, e a pele foi esquentando, quando alguém aproximava a mão perto, não precisava encostar, sentia aquele calor forte, e isso foi aumentando de maneira que a próxima coisa que aconteceu foi amanhecer com todas as articulações cortadas, um corte fino, profundo e sangrando. E a pele inteira do corpo, ela se soltava e ela começou a me levar diariamente no médico da cidade. E esse médico examinava e mandava passar uma pomada. Quando no dia seguinte tirava as cobertas, porque não podia pôr nenhuma roupa, nenhuma fralda, nada. Então a pele saía inteira, de maneira que no pezinho saía como se fosse uma meia inteirinha. O brinco que tinham colocado, ele com a rosquinha e tudo atravessou, de maneira que caiu e cortou atrás da orelha, e minha mãe morria de medo da orelha soltar. Pensou que era fogo, que pudesse ser lepra, que pudesse ser fogo selvagem, mas nenhum diagnóstico deste foi fechado e ninguém sabia nada. Minha mãe me levava ao médico todos os dias mudava a receita. Um rapaz da farmácia veio em casa porque durante a noite e o dia inteirinho, a cada 10 minutos, dava uma injeção de penicilina, que era 1 cc, e ela também começou a me levar em 2 benzedeiras. Então uma delas benzia com aquele fedegoso e a outra benzia com um outro que agora não estou me lembrando bem. Quando completou exatamente 3 meses, que foi o dia da morte do Getúlio Vargas, então minha mãe guardou por causa deste acontecimento. Ela me levou de manhã numa das benzedeiras e ela deu alta, disse que eu já estava melhorando, estava reagindo, porque eu tinha sido desenganada.
E quando levou à tarde ao médico, ele também deu alta dizendo a mesma coisa. E ele não sabia que eu também era tratada com benzimento. Bem, então, aí começou a melhorar, a pele começou a ficar firme e aí passou. Só que na primeira infância eu comecei a ter esses sonhos, onde eu estava lá naquela malha e o trem vinha e eu ia me apavorando porque não ia dar tempo de correr e atravessar. E como num sonho que na hora que você vai ser atropelado eu acordava. Então era um pesadelo terrível e eu rezava pedindo para não sonhar mais com trem. Aí o sonho foi atendido, passou. Né? Quando eu já estava trabalhando lá nos Caminheiros, foi acho que em 1976, então eu estava voltando no ônibus fretado e eu havia mudado de endereço de um bairro para o outro. E nesse outro bairro eu nunca tinha ido para lá. De maneira que eu vinha lendo no ônibus, mas naquela tarde eu fechei o livro porque os meus olhos estavam ardendo. E quando o ônibus chegou perto de uma espécie de um armazém que eu avistei, me ocorreu assim, atrás desse lugar tem uma linha de trem. E o ônibus avançou mais um pouquinho e quando o trânsito permitiu, e eu me deparei exatamente com essa linha de trem. Aí, na mesma hora, o meu coração disparou, a minha respiração ficou ofegante, aquele tremor no corpo inteiro. E aí o pensamento, assim, todo junto, lembrei dos sonhos que nunca mais eu tinha cogitado. Me lembrei daquela história que a minha mãe explicava, porque criança eu não recordava da doença que eu tive, mas eu tinha as marcas. Então aí eu me lembrei de quando eu perguntava para minha mãe e ela falava, não, você teve uma doença, e ninguém queria falar a respeito, porque o pessoal sofreu muito, minha mãe principalmente, achava que ia perder o bebê. Então aquilo ficou assim como um trauma e ela não queria tocar no assunto. Só que na medida que tudo isso veio assim naquele momento, né, juntando a visão da linha de trem, as lembranças dos sonhos e aquela doença que deixou as marcas, no mesmo momento não foi como alguém que faz um cruzamento de dados e conclui. Não, veio pronto assim, que eu havia morrido atropelada por um trem. E isso virou para mim uma verdade pessoal, né? Eu não tenho como provar. No entanto, hoje eu também sei que quando nós temos alguma questão traumática, nos depararmos com algum elemento que é comum naquela situação traumática, aquilo faz recordar. Feito, por exemplo, encontrar uma pessoa que se parece com uma amiga de infância e imediatamente você lembra da amiga de infância. Então eu sei que a gente pode também recordar desta maneira. E o meu caso, ele não ficou assim fechado, porque o Dr. Hernani, quando ele fazia as pesquisas, ele falava em casos fechados e em casos abertos. Os casos fechados são aqueles que a pessoa traz um número de dados que permite pesquisar mais e comprovar a personalidade anterior desta que agora está revivendo lembranças de vida passada. E eu não trago nada disso, de onde que eu morava, como que eu chamava, o que era. Eu só tenho assim como esse flash. Mas depois de tudo isto, eu acabei, por causa disto, conhecendo o Dr. Hernani Suzuki, que eles foram lá nos Caminheiros para me conhecer. E isso abriu a possibilidade de estar com eles nesse trabalho que o Dr. Hernani desenvolvia e que, agora é minha vez de falar, né? Quem ganhou o presente também fui eu. Só que eu ganhei um presente duplo. Eu conheci o Dr. Hernani e a Suzuki.
Gente, isso é apenas uma parte do muito que temos ainda para mostrar. Isso é só o começo. Sabe o que é, como é o nome disso? Espiritismo com espíritos. Fizemos este trabalho aqui, tendo a presença do próprio Dr. Hernani Guimarães Andrade, que nessa gravação estava nos auxiliando com as informações aqui o tempo todo. Quer dizer, numa gravação de televisão, como é que o espírito normalmente iria participar? É uma prova que um espírito como o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que sempre acompanhou a tecnologia, demonstra para nós que é para os espíritas darem continuidade àquilo que Kardec propôs. O espiritismo deverá acompanhar a ciência sempre. O dia que a ciência comprovar, de alguma forma, que o espiritismo está errado em algum ponto, compete aos espíritas abandonarem o ponto equivocado e seguir a ciência. Isto é só o começo. Em outro momento, nós teremos mais.